Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e aos Srs. Deputados e, naturalmente, a Sra. Presidente dessa, Dra. Maria Cristina Portugal. Sra. Presidente, todos nós temos a consciência que existem sobrecustos na tarifa de energia, sendo importante, neste caso, compreendermos como é que esses sobrecustos foram gerados, quem são responsáveis pelos mesmos custos, quem deles beneficiou e que poderemos fazer para melhorar esta situação. Esse é o nosso objetivo e o objetivo desta CPI. Tendo sido aqui referido pela maioria dos depoentes que por aqui já passaram, o papel de notável desempenho, tanto do anterior como pelo atual Secretário de Estado da Energia, na redução dos custos da fatura de energia, gostaríamos de lhe perguntar se a Sra. Doutora tem conhecimento, enquanto Presidente da ERSE, das medidas em concreto tomadas pelo anterior Governo para a redução dos custos da fatura da energia. Muito obrigada. Fala-me do anterior Governo. Não é um jogar de memória, não é eu sei que faço muitos gestos. Há alguns alívios que foram feitos pelo anterior Governo, portanto estou a fazer esforço de memória, não tomem a palavra esforço como indicador de escassez. Há um muito significativo que foi a redução de uma taxa de juro aplicável aos CMEC de 7,55 para 4,72 e que isso reduziu o valor da parcela fixa que é paga pelos consumidores pelos CMEC, salvo erro, de 81 milhões para 68 ou 63 milhões e todos os meus números com granossalis, porque estou a fazer um esforço de memória. Portanto, esse, assim, diria que é um assinalável esforço de redução que foi feito. Sr. Deputado, Sra. Presidente, esses alívios são qualquer coisa como 2 milhões e 80, que é validado pela Troika, como este documento representa. Portanto, o que eu questionava era porque era importante que a Sra. Presidente da ERSE tivesse consciência destes valores mencionados. Questionados os membros depoentes sobre a nomeação das medidas adotadas pelo atual Secretário de Estado da Energia, com esta finalidade, ainda não obtivemos uma resposta concreta sobre o conteúdo das referidas medidas. Aliás, a esta questão já foi respondido que não existindo medidas de foro legislativo, o Sr. Secretário de Estado da Energia tem vindo a desempenhar um papel muito relevante na orientação da ERSE, no sentido desta adotar uma visão mais exigente relativamente às empresas do setor. Pergunto-lhe então, em que medidas concretas da ERSE se tem traduzido esta abordagem? E que contribuição tem as mesmas medidas para a redução da fatura da energia? para responder, Sr. Presidente, quer fazer o favor? O Sr. Deputado, se me permitir uma correção, vejo com alguma dificuldade a parte do Sr. Secretário de Estado de orientar a ERSE, porque a ERSE é um organismo independente e naturalmente aplica aquilo que são medidas legislativas, mas não dá orientações, não há um poder hierárquico verdadeiramente entre governo e regulador. Para o bem e para o mal. De qualquer das formas, não sei se o destinatário ideal das suas questões, sendo questões de foro governativo, é o regulador.
Há, evidentemente, algumas medidas que depois têm reflexo na regulação, designadamente o esforço governativo de entrega de alguns montantes do SES para as tarifas e que tiveram efeitos na redução das tarifas. Há a homologação do estudo da ERSE, mas que foi encomendado pelos senhores deputados no Parlamento, na lei de orçamento, disse que foi encomendado o estudo para fazer a revisibilidade, o estudo de revisibilidade final, ser não feito como nos 10 anos anteriores pela REN e pela EDP, mas sim o seu autor passar a ser a própria ERSE, e esse estudo foi feito e esse estudo contribuiu, pelo menos tendo em conta a divergência entre aquilo que foi os valores apresentados pela ERSE e os valores que eram apresentados pelos autores habituais, pelo menos de 100 milhões seria a diferença, números largos entre um e outro. Penso que no demais, inclusivamente, o Sr. Secretário de Estado também estará, e o Sr. Ministro estarão ambos indicados para esta CPI e lhe poderão responder todos os outros esforços, e acho que seria corretamente quem lhe deve responder. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado. Na sua opinião, é correto dizer que os CMEC não são uma extensão do SCAI, mas sim um mecanismo encontrado pelo Governo de então no sentido de financiar a indenização devida à EDP, por consequência da cessação antecipada dos SCAIs, sem recurso ao Orçamento de Estado. Gostaria de fazer colocar algumas questões relacionadas com o parecer da ERSE sobre o que veio a ser o Decreto-Lei 240/2004, também conhecido por Decreto-Lei CMEC. No parecer da ERSE, de maio de 2004, a ERSE considera que existem 4 situações que representam para os consumidores de energia um sobrecusto dos CMEC face ao SCAI, no montante de 840 milhões de euros, de acordo com as previsões da ERSE. Os custos das operações de titularização, o prémio de risco no valor 0,25% a adicionar à taxa de desconto utilizada no cálculo do valor atualizado do CAI, taxa de obrigações de tesouro. Entende que aumentar o valor da taxa de atualização prejudicou os consumidores de energia? Se este impacto reduz o valor do CMEC, por que não quantificou e o considerou nos estudos de cálculo final dos CMEC, um efeito positivo na passagem do SCAI para os CMEC? Para responder, Sr. Presidente, por favor. Sr. Deputado, Sr. Presidente, a ERSE já o disse e repito, a ERSE deu um parecer preliminar ao projeto de decreto-lei em 2004, deu um parecer ao projeto de decreto-lei em maio de 2004 e em ambos foi muito crítica quanto quanto ao projeto e quanto ao desenho que estava a ser feito para os CMEC e aos efeitos que esse diploma iria ter nos consumidores. A ERSE elaborou ainda um outro estudo, já em maio de 2005, que já quantifica, isto é, depois do diploma sair, porque o estudo já fala no Decreto-Lei 240, mas que no fundo retoma aqueles que foram as suas observações iniciais sobre o modelo. As taxas de juro, como já referi, as taxas de juro foram fixadas legalmente e, portanto, a ERSE, nessa parte, aplica. Aliás, é uma destas taxas de juro que, precisamente, o anterior Governo diminuiu com um ganho significativo por parte dos consumidores. O que a ERSE continua a fazer é a aplicar o diploma, porque o diploma está em vigor, não é? E enquanto o diploma está em vigor, com os parâmetros que o diploma tem, as simulações conservadoras que a ERSE faz são sempre as considerações com base naquilo que lhe está fixado
legalmente. Deixe-me usar talvez a imagem do modelito. Vamos à modista, pede para fazer um modelo, chega o governo com a roupa e diz: então, que tal este modelito? É feio. É feio, o padrão não bate certo, o tecido está errado, bolas com risca não funciona, fica-lhe mal, fica mal, o desenho está. Depois há aqui um ajustamento, muda o botão, em vez de ser prateado com dourado, muda o botão para preto, está melhor. Quer dizer, o modelo continua feio, portanto, o modelo continua o mesmo, com algumas pequenas alterações, continuamos com o mesmo modelito. O modelito não é o bonito. Mas é exatamente esse modelito que tem que ser aplicado, portanto, ou se faz uma alteração maior, ou estes são os resultados que a ERSE coloca, e atenção que a ERSE no seu próprio estudo faz algumas simulações, se isto não fosse assim, tinha este resultado, e portanto abre várias hipóteses e subhipóteses, mas os cálculos que a ERSE hoje fornece são os cálculos em respeito por aquilo que está determinado num diploma, porque enquanto estiver em vigor, estamos num Estado de Direito e é o direito que se aplica. Senhor Deputado, para prosseguir, faça favor. Sra. Presidente, fiz uma pergunta muito concreta. Qual foi o sobrecusto? Para responder, Sr. Presidente. O sobrecusto... da taxa. O sobrecusto da taxa de juros, pelo mero facto de estar a contabilizar uma taxa de juros de capitalização superior àquela que é a taxa de juros de atualização, é o que consta, aliás, no estudo da ERSE dos 510 milhões, uma diferença de 125 milhões, não é? Há 125 milhões que foram pagos a mais pelo mero efeito de não ter a mesma taxa para a capitalização e já descontado o facto de, a partir de 2012, 2013, ter sido feita essa retificação. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, continuar a não responder à pergunta, mas continuemos. Os investimentos ambientais a efetuar nas centrais de Sines e do Pego, remuneradas à taxa do SCAI, já foi aqui referido pelos seus antecessores, que não representam nenhum sobrecusto face ao SCAI. Em relação à remuneração adicional dos terrenos, ficou determinado que a ERSE é que determinaria a taxa de remuneração dos mesmos. Ao abrigo da portaria 96 de 2004, a ERSE determinou então que essa taxa seria de 0%. Assim, a remuneração desses terrenos, ao abrigo exclusivamente do Decreto-Lei 240 de 2004, não representou um sobrecusto de 402 milhões de euros, como referido no parecer da ERSE. Portanto, as previsões da ERSE mostraram-se completamente erradas, pelo menos em 840 milhões de euros. Acha que o Governo, então, possa ter considerado que as previsões da ERSE eram catastróficas e, por isso, decidiu avançar com o Decreto-Lei 240 de 2004, deixando por prudência a consideração dos alertas da ERSE para ser mitigada em legislação avulsa posterior? Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Presidente, para responder. Sr. Deputado Joel Sá, eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe ao que estaria a pensar o Governo de então, com o qual não interagia enquanto regulador e, portanto, essa é uma possibilidade como qualquer outra, não é? Isto é, se me pergunta, a ERSE fez o seu trabalho, indicou aquilo que devia indicar, na minha opinião, atendendo aos pareceres que foi conhecido, sim, parece-me, fez o alerta de regulador. Eu diria que muitas vezes o regulador é um bocadinho o chato da situação, não é? Porque faz as contas, alerta, diz, olha que isto vai custar. E a decisão política, pronto, pode avançar, não é?
porque considera outros vetores naturalmente ponderáveis e não apenas a análise económica que lhe faz o regulador. Deputado, faça favor. Muito obrigado. Durante os governos do engenheiro José Sócrates foram publicadas duas portarias, a 481 de 2007 e a 542 de 2010, que definiam por decreto um valor positivo para as rendas a pagar pelos terrenos. Tem ideia de quem eram os ministros com a pasta da energia no tempo da publicação dos referidos diplomas? Tem ideia de quais seriam os valores em causa? Para responder, Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu bem sei que eu já tenho um ar avançado, mas não tenho ideia, mas seguramente, como em qualquer diploma, deve lá estar escrito quem eram os ministros. Não lhe consigo dar essa resposta, mas está seguramente elencado quem eram os senhores ministros que subscreveram o diploma. Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu relembro, era o Sr. Ministro Manuel Pinho e o Sr. Ministro Vieira da Silva. No estudo de cálculo final do SCMEC e da sua apresentação, refere que estes valores representam 420 milhões. Posteriormente, era o engenheiro Jorge Meira da Silva, ministro com a pasta da energia, foi publicada a portaria 301/2013, que extinguiu a necessidade do pagamento dos terrenos e a ES emitiu um parecer favorável. Portanto, estes ministros tiveram a oportunidade de não onerar os consumidores, mas escolheram fazê-lo, certo? Sra. Presidente, estamos numa comissão de inquérito parlamentar. Quer ter a gentileza de responder? Com certeza, a conclusão que toma aí, eu penso que também resulta deste gráfico, não é? As taxas de amortização são, neste momento, a remuneração dos ativos dos terrenos foram reduzidas significativamente. Faça favor, Sr. Deputado. Portanto, a decisão podia ter sido diferente, mas decidiram então honorar os consumidores. É por isso que não considera estes custos no quadro de resumo dos impactos respeitantes à aplicação do regime do SCMEC até 2016 no estudo de ajustamento final. A ES emitiu algum parecer sobre estas portarias? Se emitiu, qual foi o sentido desses pareceres? Sra. Presidente, faça favor. Sr. Deputado, a todos os pareceres que têm sido solicitados à AERS, nós temos facultado e o respectivo sentido. Como disse inicialmente, eu tenho algum desconforto em saber o que é que foi dito no passado, quando não executava estas funções, não é? E, portanto, é o que eu leio, é aquilo que vou apreendendo. De qualquer das formas, os parceiros da ERS temos-los fornecido e, portanto, estarão junto dos elementos que temos fornecido a esta comissão de inquérito com toda a transparência. Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado. Enquanto Presidente da ERS, tenho o dever de conhecer os pareceres. O Decreto-Lei 240/2004 determina que o valor do SCMEC seja capitalizado à menor de duas taxas, o VAC do produtor ou o custo da titularização dos recebíveis no contexto do SCMEC. O Decreto-Lei 240 e os acordos da cessação do SCAI indicam a intenção do Governo da altura em titularizar a parcela fixa do SCMEC. Aliás, como o estudo sobre o ajustamento final do SCMEC, elaborado pela ES em setembro de 2017, refere. Acha que a titularização dos valores do SCMEC, uma vez que isolaria o risco dos recebíveis em causa, poderia ter resultado numa taxa inferior ao VAC determinada pelo Ministro Manuel Pinho em 2007? Para responder, Sra. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em teoria, sim, não é? Poderia ter correspondido a um valor menor, penso eu. Não é? Muito obrigado. Há outra questão que nos causa alguma perplexidade e sobre a qual gostaríamos de perceber qual é o entendimento da ERS.
Na audição ao professor Vítor Santos, esta manhã, este referiu que havia um imperativo legal de fazer coincidir os prazos da concessão da utilização do domínio hídrico com os prazos dos termos do SCAI e, consequentemente, com os prazos do termo do CMEC, segundo os acordos da cessão antecipada do SCAI. Mas não havia nenhum imperativo legal para que o prazo do direito de utilização do domínio público hídrico se estendesse para lá dos prazos do CMEC. Por que motivo o Decreto-Lei 226-A/2007 fez uma prorrogação da referida concessão EDP muito para além do termo do SCMEC. Parece um negócio paralelo e sem justificação aparente de uma necessidade legal. Mas, assim sendo, por que motivo anuncia a AES, no estudo sobre o cálculo do ajustamento final do SCMEC, que a mencionada prorrogação é um imperativo decorrente do SCMEC? A AES elaborou um parecer sobre o Decreto-Lei 226-A/2007. É uma pergunta, peço desculpa. Caso não tenha elaborado, por que razão não o fez? Para responder, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a AERS responde sempre, tanto quanto me pude aperceber, àquilo que lhe é solicitado. Portanto, se porventura não emitiu parecer sobre o 226-A/2007, é porque não lhe foi solicitado. Se emitiu procurarei encontrá-lo para remeter ao Sr. Deputado qual é o teor desse parecer. Sr. Deputado, faça favor, ainda tem algum tempo? Pouco, mas algum. Se era um imperativo legal, então porque é que não está referido? É importante esse esclarecimento. Deseja responder, Sr. Presidente? Faça favor, a palavra é sua, Sr. Presidente. Sr. Deputado, procurarei a resposta exatamente no envio. Não sei se depois a Sra. Presidente entende que a resposta é dada à Comissão Parlamentar. Sim, farei chegar essa resposta. Se não sabe. Quando fizer chegar, distribuirei para a Comissão e darei conhecimento ao Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, qual é a posição da AES relativa à portaria 765/2010, que estabelece o regime dos serviços de garantia de potência publicada no mandato do então Ministro Vieira da Silva? A AES elaborou algum parecer sobre este tema, porque não o enviou a esta Comissão? Senhora Presidente, para responder. Sr. Deputado, vou-lhe dar uma resposta muito equivalente à que lhe dei antes. Como a AERS responde e dá parecer sempre que lhe é solicitado, ou não lhe foi solicitado, ou tendo sido solicitado, não foi solicitado por esta Comissão, mas naturalmente virá no mesmo pacote a existir, virá no mesmo pacote do 226-A. Sim, é importante sabermos qual é a posição desta relativamente a este tema. Sr. Presidente, é importante que nos esclareça a razão de não ter sido enviado a esta Comissão os pareceres e documentos sobre as portarias relativas ao aumento das rendas a pagar pelos terrenos do domínio hídrico sobre as portarias 481 de 2007 e 542 de 2010, que foram referidas na audição do professor Vítor Santos como sendo muito negativos sobre todo o regime de garantia de potência. O Decreto-Lei 35/2003, emitido entre 2012 e 2014. Não conseguimos ainda qualificar este comportamento, parece-nos ainda mais estranho que não tenha sido partilhado nenhum parecer que, no nosso entender, poderia pôr em causa o atual Ministro Vieira da Silva. Para responder, Senhora Presidente, para concluir esta parte da audição do Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Garanto-lhe que procurámos todos os elementos que foram solicitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e enviámos, aliás, no prazo que tínhamos para fazer essa entrega.
Não lhe posso garantir que não tenha existido alguma falha, posso lhe garantir que a ter existido não foi intencional e, portanto, relativamente aos diplomas específicos que está a indicar e com o pressuposto que dá sempre parecer quando lhe é solicitado, só não dá quando não lhe é solicitado, procuraremos ver que outros elementos, ou se por qualquer motivo houve algum lapso da nossa parte, ou o que é que lhe poderei apresentar relativamente a esses documentos, e faremos essa pesquisa naturalmente.